A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta Programa Minutos do Evangelho. Apresentação: José Carlos Felício. Participação: Padre Rafael Rodrigo Escolaro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Quinta-feira, 7 de agosto, dia de São Sisto II, Papa e seus companheiros diáconos martirizados, 18ª semana do Tempo Comum. Vejamos a agenda da nossa paróquia. Hoje à noite, 7h30, missa na Igreja São Pedro de São Paulo, Vida Alberge. Amanhã, sexta-feira, 7 da noite, missa na Igreja Santa Terezinha do Rio Selim. Já no sábado não teremos celebração de missa aqui na nossa paróquia, pois vai ter a ordenação sacerdotal do diácono Vinícius, em Agronômica, às 3 da tarde. E agora, no programa Evangelho com Padre Rafael. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos, nosso Senhor, nesse Santo Evangelho hoje, primeiramente nos mostra algo que muito nos comove: a construção da igreja sobre São Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Pedro deu a resposta acertada de quem era nosso Senhor. E para isso precisamos do Santo Padre, o Papa, para nos guiar nos nossos caminhos e nos dar a palavra acertada de nosso Senhor, posto que até mesmo a palavra de Deus hoje é interpretada de tantas formas e deturpada de tantas formas, inclusive como maneira para se aproveitar das pessoas, manipular e ganhar dinheiro. A palavra de Deus ficou na terra para nos levar para o céu, e cabe a Pedro e aos seus sucessores nos dizer quem é o Cristo e nos ensinar o caminho da salvação. Ao mesmo tempo, percebemos que diante do sofrimento de Jesus, São Pedro quis repreendê-lo: Senhor, que isso não te aconteça. Não temos que ter medo da cruz, e todos aqueles que rejeitam a cruz não são de Cristo. Nosso Senhor fala: isso não é de Deus, é de Satanás. Rejeitar a cruz é de Satanás. Abraçar a cruz é de Cristo. O caminho de Cristo é o caminho que nos ensina a seguir, abraçar a cruz, carregá-la e ser, se preciso, nela crucificados, porque é assim que vem a ressurreição. Que Deus te abençoe, força e coragem, caminhando com Cristo, sob a guia do vigário de nosso Senhor na terra, estamos seguros. Que Deus te proteja em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém.